Você está deitado. Não consegue sentar. O teto de madeira está a menos de um palmo do seu rosto. Do seu lado esquerdo, um estranho. Do seu lado direito, outro. Vocês estão acorrentados uns aos outros. O ar é tão pesado que parece que você está engolindo algo sólido. E você vai ficar assim por 47 dias. Isso não é ficção. Isso não é cena de filme. Isso aconteceu com quase 5 milhões de pessoas. E aconteceu aqui, nesse país. Hoje você vai entrar naquele porão. Mas antes de entrar, precisa entender o que está olhando lá de fora. Porque de fora não existe nada de errado. É 1750 e o porto de Luanda está cheio de navios. Comerciantes, marinheiros, mercadorias. O navio que vamos acompanhar é um bergantim de madeira com 2 mastros, velas quadradas, casco escurecido pelo sal e pelo tempo. 150 toneladas. Um nome que soa quase religioso, como quase todos os navios dessa época. Uma invocação a santos, a Nossa Senhora, a proteção divina para uma travessia longa. Por fora, é só mais um navio comercial. A documentação registra carga. A carga tem nome, tem origem, tem preço de destino. O capitão é experiente, já fez essa rota antes, conhece os ventos do Atlântico Sul, sabe quando forçar as velas e quando recolher. Ele tem uma tripulação de 20 e poucos homens. Tem um imediato, tem um contramestre, tem um cirurgião de bordo, tem mapas, tem bússola, tem provisões para 60 dias, tem tudo que um navio bem gerido precisa ter. E tem 420 pessoas no porão que não sabem para onde vão, não entendem a língua de ninguém ao redor. Não sabem que a costa que está sumindo atrás delas é a última vez que vão ver a África. Jamais vão voltar. Nenhuma delas. O navio zarpa. As velas enchem. O porto de Luanda vai ficando pequeno, vai ficando uma mancha, vai desaparecendo no horizonte. E a viagem começa. De fora, um navio. Por dentro, uma coisa que não tem nome adequado em nenhuma língua. Porque quando você desce a escada estreita que leva ao porão, o primeiro impacto não é visual, é olfativo. O cheiro te atinge antes de tudo. Antes que seus olhos se adaptem ao escuro. Antes que você ouça qualquer coisa. E não é um cheiro que você já sentiu antes. Não é nada que seu cérebro já catalogou. É uma combinação que ele tenta separar e não consegue. Suor humano concentrado de centenas de corpos. Fezes frescas e fezes antigas. Urina acumulada. Vômito. E por baixo de tudo isso, algo orgânico e úmido que não tem nome. O cheiro do próprio navio, absorvendo tudo aquilo há semanas. Você para no degrau. Seu instinto manda subir, mas você não pode subir. Esse é o primeiro ensinamento do porão. Você não decide mais nada sobre o seu próprio corpo. O porão foi modificado antes de zarpar. Construíram plataformas de madeira bruta nas laterais, como prateleiras, empilhadas em 2 ou 3 níveis, dependendo do navio. A altura entre cada nível é menor que 1 metro, menos de 1 metro. Você deita de costas e o teto de madeira está a 40, 50 centímetros do seu rosto. Não vira de lado sem encostar em alguém. Não senta, não ajoelha. Você existe naquele espaço apenas deitado. Nos pés, os bilbões, argolas de ferro presas nos tornozelos, conectadas por uma corrente curta ao tornozelo do vizinho. Sua perna direita presa à perna esquerda de outro ser humano que você nunca viu antes e com quem não compartilha nem idioma. Se ele se move, você se move. Se ele acorda às 3 da manhã em convulsão de febre, você sente. Se ele morre, você fica preso a ele até que alguém desça e solte a corrente. As escotilhas no convés, pequenas aberturas que deixam entrar um fio de luz e de ar, ficam abertas durante o dia quando o tempo está bom. Quando fecha a noite, fecham. Quando chove, fecham. Quando o mar agita, fecham. Com as escotilhas fechadas, 420 pessoas respiram o mesmo ar numa câmara de madeira sem ventilação no meio do Atlântico.
O oxigênio acaba em minutos. O que sobra não é ar. É uma mistura quente e úmida de dióxido de carbono, gases intestinais, vapor de suor, que desce pela garganta como um líquido. Pessoas entram em pânico, pessoas desmaiam. E a noite é longa. Passa o primeiro dia, passa o segundo. A rotina do porão se estabelece com uma brutalidade silenciosa. 2 vezes por dia, a escotilha abre e marinheiros descem com baldes. Arroz cozido, inhame, milho, às vezes feijão com óleo de palma. A quantidade é calculada com precisão fria. O suficiente para manter um corpo funcionando, não o suficiente para mantê-lo forte. Depois da comida, um caneco de água por pessoa. Um único caneco, no calor dos trópicos, cruzando a linha do Equador, com o corpo transpirando constantemente, um caneco de água por dia é a diferença entre a desidratação lenta e a morte rápida. Nos dias de mar agitado, quando as escotilhas ficam fechadas, a comida não desce. A água não desce. Você fica deitado no escuro, sem comer, sem beber, ouvindo o casco de madeira rangendo contra as ondas e espera. Não existe banheiro. Existe um balde por fileira, um balde para dezenas de pessoas. O balde transborda em horas. O que transborda escorre pelo piso inclinado do navio, passa por baixo dos corpos, acumula no ponto mais baixo do porão. Em 1 semana, o chão está permanentemente coberto. Em 2 semanas, não existe mais chão. Existe uma camada. Você deita nela. Você come em cima dela. Você dorme nela. Seus joelhos, seus cotovelos, suas costas ficam em contato constante com ela. As escaras aparecem na pele, que fica comprimida contra a madeira úmida. Feridas abertas que não secam, porque nunca ficam secas. E no 15º dia, ou no 18º, ou talvez antes, a primeira pessoa na sua fileira começa com diarreia que não para, desenteria, e você está acorrentado a ela. As doenças não chegam como eventos isolados. Chegam em sequência, como ondas. A desenteria é a primeira porque se espalha pelo contato com os dejetos, que já cobrem tudo. Depois, o escorbuto, porque não há nenhuma fruta, nenhuma vitamina C, nenhum alimento fresco. As gengivas começam a inchar. Os dentes ficam móveis. Feridas que já estavam cicatrizando reabrem sozinhas. Depois a febre amarela, a malária, a varíola quando alguém embarcou já contaminado e naquele espaço fechado, sem circulação de ar, o vírus passa de corpo em corpo numa velocidade que nenhum dos traficantes consegue controlar, mesmo querendo. E tem a última, a que ninguém menciona nos livros didáticos porque parece detalhe, mas não é. A amônia. Os dejetos acumulados no fundo do porão liberam amônia continuamente. A amônia sobe, concentra no ar parado perto das plataformas inferiores e queima. Queima os olhos, queima as mucosas. Pessoas acordam sem conseguir enxergar, não porque está escuro, mas porque a córnea está inflamada. Algumas ficam cegas temporariamente, algumas ficam cegas para sempre. Cegas, acorrentadas, no escuro, sem saber se é dia ou noite, sem saber há quanto tempo estão ali. O cirurgião de bordo desce periodicamente, não para tratar, para avaliar, para decidir quem ainda tem chance de chegar vivo ao destino e quem já virou prejuízo contábil. Ele não é médico naquele porão, é um inspetor de mercadoria. E quando ele encontra alguém que morreu durante a noite, chama 2 marinheiros, soltam a corrente, arrastam o corpo escada acima. No convés, sem cerimônia, sem nome, o corpo vai para o mar. Um peso que deixou de gerar lucro, mas entre uma visita e outra, o morto fica. Fica ao seu lado, esfriando, enquanto o navio balança. E quando o navio balança forte, o corpo encosta em você. E você não pode se afastar. Sobe comigo agora. Sobe a escada estreita, passa pela escotilha, chega ao convés, respira. O vento bate no rosto. O Atlântico se abre em todas as direções, azul e imenso,
e limpo. O sol brilha. É quase bonito, é quase pacífico. A 3 metros abaixo dos seus pés está o porão. A 3 metros de distância, o capitão está jantando. Uma mesa com toalha de linho amarelada pelo sal, pratos de estanho amassados pelo uso, um copo de vidro com vinho do Porto, carne salgada, biscoitos de marinheiro, queijo curado, frutas secas. O imediato está sentado do outro lado. Eles conversam sobre os ventos, sobre o tempo estimado de chegada, sobre os preços que vão encontrar no Porto do Rio. O cirurgião de bordo vai e vem, faz suas anotações, estima quantos vão chegar. A tripulação come antes, sempre. Se os suprimentos estão acabando, a tripulação come, os do porão ficam sem. Essa é a hierarquia. Não é crueldade gratuita, é organização logística. Você mantém quem opera o navio, porque sem tripulação não existe navio, e sem navio não existe lucro. Os do porão são a carga. A carga não opera nada, a carga só precisa chegar. O capitão termina o jantar, acende um cachimbo, olha o horizonte, ele já viu isso antes. Vai ver de novo. Essa é mais uma viagem de muitas. Ele vai receber sua parte quando chegar ao Rio. Vai passar algumas semanas em terra, vai zarpar de novo. 3 metros de madeira separam o jantar com vinho do Porto da Amônia nos olhos. O mesmo navio, o mesmo oceano, o mesmo 1750. Na 3ª semana, o tempo no porão começa a fazer algo com a mente que é tão grave quanto o que faz com o corpo. Sem luz natural, sem referência visual de dia ou noite, sem nada além da comida para marcar que outro dia passou, o sentido de tempo se dissolve. Você não sabe se faz 3 semanas ou 4. Não sabe se é terça ou domingo. E essa desorientação cria um estado que não é bem loucura, mas não é bem sanidade. É um lugar no meio, onde o desespero fica suspenso porque a mente não consegue mais processar a totalidade do que está acontecendo. É talvez a única misericórdia involuntária de tudo isso. Mas alguns não entram nesse estado. Alguns permanecem completamente lúcidos, e são esses que reagem. Em cerca de 1 em cada 10 navios, acontece algum tipo de rebelião. Um grupo consegue soltar as correntes, às vezes com um prego encontrado na madeira, às vezes quebrando o elo contra a estrutura do navio durante dias, milímetro a milímetro, enquanto os marinheiros não estão olhando. Quando sobem, a tripulação está armada. Mosquetes, facas, chicotes. Os revoltosos têm os punhos e o desespero. A maioria das revoltas dura minutos. Os sobreviventes são castigados no convés, na frente de todos os outros que foram forçados a assistir. Chicotadas calculadas para machucar sem matar, porque matar é prejuízo. Às vezes, amputações como demonstração. O terror é deliberado, é tecnologia de controle. E para os que não têm força para se revoltar, mas não conseguem mais continuar, existe outra escolha. Nos momentos em que são levados ao convés para tomar ar, acorrentados em fila, alguns se jogam. Preferem o oceano, preferem os tubarões, preferem qualquer coisa ao porão. Os capitães começaram a instalar redes nas laterais dos navios. Não para salvar ninguém, para não perder carga. E para os que recusam a comer, que fecham a boca como único ato de autonomia que ainda lhes resta, os traficantes tinham um instrumento de metal que forçava a mandíbula aberta para enfiar comida goela abaixo. Porque a decisão de morrer também não pertencia a você. Seu corpo valia dinheiro, e dinheiro não escolhe nada. No 35º dia, ou no 40º, ou no 48º, a tripulação no convés começa a reconhecer sinais. As cores da água mudam. Aparecem certos pássaros. A vegetação flutuando. A costa está próxima. No porão, ninguém sabe. Não existe sinal. Não existe anúncio. A única diferença perceptível é que o movimento do navio muda levemente quando entra em águas mais protegidas. E então, a escotilha abre de um jeito diferente.
Entram mais marinheiros, soltam as correntes em grupos, mandam subir. E pela primeira vez em mais de 40 dias, você vê o céu. Mas antes de desembarcar, o navio para. E começa um processo que revela com clareza absoluta o que esse sistema é. Baldes de água do mar para lavar os corpos, navalhas para raspar os cabelos, porque parasitas são visíveis e indesejáveis para os compradores. Óleo de palma esfregado na pele para dar brilho, para esconder a palidez, para cobrir as escaras. Exercício forçado no convés para dar aparência de saúde, de força, de vigor. 40 e tantos dias de tortura e, no final, ainda maquiam o resultado para a vitrine. O porto do Rio de Janeiro, em 1750, é barulhento, colorido, cheio de vida. O mercado fica no centro da cidade, na rua mais movimentada, à vista de todos. Não é escondido, não é vergonha, é comércio. Os compradores chegam, examinam, abrem bocas para ver dentes, apertam braços para sentir músculo, verificam olhos, verificam pele. Negociam preço como se negocia qualquer mercadoria. E no final da transação, famílias que sobreviveram juntas à travessia são separadas. Mãe para uma fazenda, filho para outra, marido para uma terceira. Separados para sempre, sem despedida, sem explicação numa língua que entendam. E agora os números, porque números são onde a mente tenta encontrar o que o coração não consegue processar. Não foi um navio, não foi uma década. Foram mais de 15 mil viagens documentadas ao longo de quase 4 séculos. Quase 5 milhões de pessoas trazidas para o Brasil nessas condições. 5 milhões. O Brasil recebeu mais africanos escravizados do que qualquer outro destino do tráfico transatlântico. Mais que os Estados Unidos, que receberam menos de 400 mil pessoas. Mais que o Caribe inteiro, mais que qualquer outro lugar nas Américas. 44% de todos os africanos trazidos à força para o continente americano desembarcaram aqui. Em Salvador, no Recife, em São Luís, no Rio de Janeiro. Cruzaram o Atlântico naquele cheiro, naquela escuridão, naquele menos de 1 metro de altura, acorrentados a estranhos, comendo arroz sem sal 2 vezes por dia, bebendo um caneco de água, ficando cegos de amônia, dormindo ao lado de mortos. E chegaram aqui, construíram aqui. Plantaram, colheram, edificaram, pararam de sangrar e voltaram a trabalhar, tiveram filhos que foram vendidos longe. E mesmo assim continuaram existindo com uma teimosia de viver que nenhum sistema conseguiu apagar completamente. O Brasil que você conhece, a língua que você fala com sotaque, a comida que você come, a música que você ouve, a arquitetura das cidades coloniais, tudo isso carrega as mãos e o sangue de pessoas que cruzaram o Atlântico assim, que chegaram aqui assim, que nunca foram perguntadas se queriam vir, e você voltou. Saiu do porão, o vídeo acabou, mas alguma coisa não acabou junto com ele, e você sabe disso, porque tem informações que a gente ouve e esquece, e tem informações que ficam, que mudam a forma como você olha para uma rua colonial, para uma palavra de origem iorubá no seu vocabulário, para o seu próprio país. Se esse vídeo fez isso com você, se você saiu daqui diferente de como entrou, então faz uma coisa agora. Não porque você precisa, não porque alguém mandou, mas porque conteúdo que reconstrói a história como ela realmente foi, sem maquiagem, sem o óleo de palma para deixar tudo mais bonito, esse tipo de conteúdo precisa de pessoas que acreditam nele. Deixa o like. Não pelo número, mas porque é a forma mais simples de dizer que isso importou. Se inscreve porque tem mais reconstruções vindo. E você vai querer estar aqui quando chegarem. Comenta o que ficou com você. Qual parte? O porão, o convés, o mercado, os números. Fala. Compartilha com alguém que você acha que precisa ver isso. Não porque é conteúdo agradável, mas porque é verdade.
E enquanto você processa tudo isso, o próximo vídeo já está esperando por você ali na tela. Vai lá.